Boa noite, Boa Cristina. noite. Tudo Tudo bem? bem? Tranquilo? Bom, Cristina, eu pensei de nós fazermos esse evento ao vivo. Eu faria algumas perguntas, seria mais ou menos um modelo de entrevista, Sim. para o pessoal te conhecer melhor, conhecer mais o seu trabalho, as suas experiências, dado aí que você tem uma bagagem grande no mundo da consultoria de imagem, são 17 anos, se eu não me engano. Sim. E eu queria saber como que você começou a sua carreira, como que foi lá no início, quando você estava começando. Pois é, olha como que são as escolhas e as coisas que vão acontecendo na nossa vida. O que acontece é que as pessoas, amigas, pessoas da minha família, até colegas de trabalho, sempre me pediam ajuda para comprar roupa, perguntavam que tipo de corte de cabelo que deveriam fazer, coisas ligadas ao visual. E aí eu fui perceber que isso me interessava de fato, estudar mais sobre isso, porque eu sempre tive uma queda para a harmonia das formas, das linhas, das cores. E eu percebia que um determinado visual ele poderia mudar completamente se fizéssemos algo por ilusão de ótica. Por exemplo, uma pessoa que tem a perna curtas, se usar uma blusa para fora da calça, vai deixar as pernas ainda mais curtas. Então, isso para mim era uma coisa assim, quase que nata. Eu olhava e achava que de outra forma ia ser melhor. Claro que eu nunca falei para uma pessoa que ela deveria fazer isso ou aquilo. Eu só ajudava quando alguém me pedia opinião mesmo. Entendi. Então era como se fosse uma questão ali de proporcionalidade, né? Você tinha uma facilidade em Isso. enxergar essas proporcionalidades. Interessante. E tem algum caso de alguma cliente sua que isso ficou bastante aparente, Ah, que você tem vários casos. É porque normalmente a pessoa chega e fala assim: ah, eu sou baixa e com sobrepeso. O que que eu devo usar? Porque assim, se a gente for na linha de raciocínio básica, não que ela não tenha que ser levada em consideração, claro que tem. Mas assim, na linha de raciocínio básica, uma pessoa baixa com sobrepeso, ela vai ficar ainda mais baixa se usar determinadas coisas. Por exemplo, uma calça pantacur, uma saia midi, ela vai ficar mais baixa ainda, sem dúvida nenhuma. Só que às vezes a pessoa quer usar a saia midi, quer usar a calça pantacur. Então aí a gente vai ter que fazer, por ilusão de ótica, uma outra forma para que ela possa usar aquela peça. Como, por exemplo, usar um sapato nude, um sapato da cor da pele dela vai alongar. E assim o midi não vai achatar tanto a silhueta. entendi, é uma questão de valorizar certas partes do corpo em detrimento de outras, né? Isso. Pelo que entendi. Ah, legal. Mas antes de nós continuarmos, eu estou curioso para saber, Cristina. Antes de você começar, você falou que você tem bastante aptidão com as proporcionalidades e etc. Com o que você trabalhava antes, antes de começar na consultoria de imagem? Eu trabalhava na Arezzo, que hoje é Arezzo e Co, e que tem um grupo de lojas e tudo. E eu trabalhava diretamente no desenvolvimento de produto, eu fazia a crítica do calçado. Então eu trabalhava com pessoas assim extremamente exigentes e detalhistas. E eu descobri que eu era uma delas. Eu sempre fui extremamente detalhista. Então, eu vendo ali o empenho que esses profissionais pesquisavam, tendências, e o que eles podiam fazer para deixar o calçado mais confortável, mais atraente, e o tipo de público que eles iriam atender, eu percebi que eu iria trabalhar com algo ligado à imagem também. E com isso eu Entendi. comecei a estudar profundamente sobre imagem pessoal e percorri aí uma boa área, porque
a imagem pessoal, ela exige não só habilidade, mas conhecimento em áreas diversas. E aí eu fui percorrendo essas áreas e já são 17 anos prestando consultoria de imagem. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Não é brincadeira o negócio, não. E nesses seus 17 anos de experiência, Cristina, você tem percebido algum padrão entre as mulheres, entre as suas clientes? O que é que elas procuram mais? Algo nesse sentido? Percebo, Alexandre, eu percebo uma angústia generalizada das pessoas em busca exatamente de um padrão. É como se elas tivessem que se enquadrar em algum lugar e que muitas vezes esse lugar não é dela, não é para ela, não combina com ela. E a própria indústria da moda, ela faz isso. Porque quando ela traz e está usando tal coisa, as pessoas que não combinam com essa tal coisa, com algum elemento, elas ficam frustradíssimas. Então, duas coisas que eu percebo em clientes. Uma é essa angústia generalizada que elas não conseguem se enquadrar em alguma coisa que elas acham que elas têm que enquadrar. E a necessidade de códigos. Elas querem entender sobre os códigos. E é claro que eu não sou contra os códigos, mesmo porque eu ensino os códigos, código de vestimenta social, profissional. Eu ensino isso nos meus cursos. Mas a grande questão é usar os códigos, mas levando em consideração a pessoa, o estilo da pessoa, a personalidade dela e também o objetivo de imagem dela, que essa é a grande questão. Entendi. É até interessante você falar isso, porque realmente todo mundo sabe que a mídia retrata um tipo físico, um estilo, um padrão que não se encaixa na maioria dos brasileiros, das brasileiras. É um padrão de modelo, uma mulher alta, pernas longas, é um padrão quase que inatingível. E eu até trouxe uns dados de uma pesquisa aqui que a Dove realizou em 2016, vê se você concorda comigo. Ela fala que 82% das brasileiras gostariam que fossem retratados diferentes tipos físicos nas campanhas. Olha isso, para você ter noção. 71% delas se sentem pressionadas para serem sempre perfeitas. E de 8 em cada 10 mulheres evitaram um compromisso social porque não se sentiam bem com o seu próprio corpo. Então você vê que é justamente isso. A indústria da moda, ela estampa esse padrão inatingível. Por quê? Porque ela precisa vender, ela precisa de receita. As pessoas compram esse padrão, elas compram as roupas e entram nesse ciclo vicioso e nunca se sentem bem. E como elas nunca se sentem bem, elas estão sempre em busca de algo a mais para poder se sentir bem. Só que essa pessoa ela nunca vai encontrar isso na indústria da moda. Ela tem que entender justamente isso que você falou. Ela tem que entender o tipo físico dela, ela tem que entender qual que é o objetivo dela, e se a indústria da moda servir, tudo bem, mas se não servir, ela tem que ir além. Sim, a Leonora está até falando aqui sobre elegância ser você mesma com estilo, é isso mesmo, Leonora. E a questão é que esse estilo aí, o que é o estilo? Estilo é o reflexo da personalidade. Como é que a gente vai usar aquilo que eles querem que a gente use? Porque é alguma coisa muito engessada. Não tem como eu impor um estilo a alguém. É importante que a pessoa saiba identificar o seu estilo, claro que é importante, porque senão ela vai usar uma roupa e ela não vai conseguir, ela vai vestir uma roupa e não vai conseguir sair de casa com essa roupa, porque se aquilo não faz parte dela, da personalidade dela. Então é muito interessante que as pessoas possam ter essa consciência, se sentirem bem com a sua imagem, independente dessa indústria. Perfeito. Então, é totalmente possível. É só você seguir o seu
É só você fazer seguir o seu método, né? Por assim dizer. Você tem um método para conseguir fazer isso, tem? Como Eu que tenho um funciona? método. O método é exatamente essas etapas aí que a gente mencionou. A pessoa vai pensar qual é o objetivo de imagem dela, vai pensar no tipo físico que ela tem, Uhum. e esse tipo físico a gente vai dar um embasamento para ela entender qual é o tipo físico dela. Existem os tipos físicos, ela vai ter que identificar o tipo físico dela, assim como a angulação do rosto, que é interessante para a gente causar uma harmonia de formas. E aí, depois do tipo físico, o estilo, entender sobre a proporcionalidade, aprender sobre os códigos sociais, empresariais, e aí montar o quebra-cabeça. Essa que Entendi. é o grande intuito. Entendi, que legal. E você até já citou o exemplo, né, de uma mulher. Você poderia citar um exemplo mais específico de como que. Um exemplo prático de alguma cliente sua que você fez isso, do início ao fim, citando as Por características exemplo, dela, qual foi o objetivo. uma grande questão que a gente trabalha na consultoria de imagem, é o que a gente propõe fazer no curso, é trabalhar a inteligência visual. O que é inteligência visual? É você mostrar, por meio do seu visual, que é uma comunicação não verbal, aquilo que reforça as suas competências. Então, vamos citar o exemplo de uma advogada que esteja numa audiência crucial para o seu cliente. Que tipo de mensagem que essa advogada vai querer transmitir nessa audiência? Muito provavelmente ela precisa transmitir credibilidade, estabilidade, persuasão. E aí, como ela vai conseguir isso? Ela vai conseguir por meio da escolha do tecido, Uhum. tecidos de bom caimento. A cor escura, ela é mais precisa do que a cor clara. O tipo de linhas que ela vai apresentar, que as linhas retas, elas são mais precisas do que as linhas arredondadas. O arredondado é mais amistoso, mas o reto, ele é mais preciso. Então, são essas características que essa advogada vai buscar para alcançar o seu objetivo. Isso é inteligência visual. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito quando nós temos esse objetivo de imagem. Isso é muito interessante, porque eu acho que poucas pessoas têm noção do tanto de informação que você pode transmitir somente com a sua roupa, como você se apresenta, né? É muito mais informação do que a gente pensa. Por exemplo, você falou aí persuasão, estabilidade. Na Sim, minha cabeça viria apenas, no máximo, credibilidade, mas tem várias outras coisas que podem vir. Isso é muito bom. exatamente. Cada elemento de nós, ele comunica. Ele comunica Uhum. alguma coisa não verbal, mas aí é que tá. A gente tem que saber tanto ler o outro, como nos produzir de maneira a corroborar com aquilo que a gente precisa. Então, calma, você está me falando que, sim, quando você aprende o método, né, você consegue, porque muitas pessoas pensam em aprender o método para si próprias, Sim, mas você consegue também aprender o método para ler as outras pessoas. Então, exatamente. O essa é objetivo é exatamente deixar a pessoa ser independente, ela ter o conhecimento, a segurança e praticar a inteligência visual. Esse é o grande benefício do método. Uhum, entendi. Muito interessante. E por quanto tempo que você acha que demora para uma pessoa, vamos dizer, né, fazendo um Tem uma trocadilho? pessoa... Alexandre, desculpe te interromper, tem uma pessoa que pediu Sim? para desligar os comentários. Eu acho que é porque fica poluindo o quadro, mas de todo jeito, depois a gente abre para os comentários. Sim, pessoal, eu vou desligar aqui os comentários então, e eu abro no final para perguntas, tudo bem? Vou desativar aqui. Aí, pronto. Mas o que eu estava falando era, né, quanto tempo que você acha que demora para uma pessoa
começar a ser, vamos dizer, inteligente visualmente, para adquirir inteligência visual? A grande questão é que tudo tem que ter também um esforço nosso. Então, assim, quanto mais a pessoa colocar em prática aquilo que ela vai recebendo, mais rápido ela vai mudar visualmente. Só que essa mudança não é uma mudança de fora para dentro. Ou seja, vem uma pessoa e diz assim, a partir de agora, Alexandre, você deveria usar só roupa assim. Não é isso. É você entender cada elemento, o que ele significa e se aquilo vai ser bom para você ou não. E à medida que a ficha vai caindo e você vai colocando isso em prática, você já vai ver os benefícios imediatamente. Então, Entendi. depende sim de um método e também da gente colocar em prática. Naturalmente, né? Porque se a gente não coloca em prática, nada acontece. Mas perfeito. Então é quase imediato. É você aprender, aplicar. Seria basicamente tão imediato igual vestir uma roupa, né? Por assim dizer. Sim. Legal. E o que vai ser abordado no curso de forma geral? Você já falou aí de inteligência visual, de formas, tecidos. A gente vai ter 10 módulos no curso. É Uhum. bastante coisa, é muito conteúdo. Só que é um conteúdo tratado de maneira extremamente objetiva. Então, nós vamos ter o módulo 1 da imagem pessoal, depois nós vamos ter arquitetura pessoal, que é a gente tratar dos tipos físicos e do visagismo, que é o estudo do rosto. Depois, o módulo 3 são os estilos universais, e a gente vai falar quais são os estilos que existem para que a pessoa possa identificar qual é o dela, quais são os dela. Porque é muito comum que a gente tenha mais de um estilo. Depois a gente vai falar do mundo do trabalho, e aí a gente traz os códigos e vamos falar disso para a mulher, vamos ter um módulo específico para o mundo do trabalho feminino. Depois a gente tem o masculino, com cada detalhe da vestimenta masculina, camisa, calça, cinto, sapato, cada coisa, gravata e tudo mais. Depois a gente vai falar sobre a linguagem não verbal, que aí no caso entra a linguagem da roupa e a linguagem corporal. Depois falamos de trajes sociais. Aí nesses trajes sociais nós vamos falar de o que é um passeio, o que é um esporte fino, passeio completo, gala, rigor. Nós vamos falar de luvas, de chapéu, de fascinators, que são os enfeites para o cabelo. E no módulo 9 nós vamos falar da inteligência visual, aí a gente fala de peças coringa para o armário, que o ideal é que a gente não tenha muitas peças, mas que a gente tenha peças coringa, que vão com vários visuais. Isso é prático não só em uma viagem, mas também na nossa vida no dia a dia. E a gente vai falar também, e acho que eu falei coisa que eu não podia, né? Que era o módulo bônus. Pode falar, a gente já ia revelar amanhã mesmo, pode falar de tudo. Pronto, Aí, o módulo bônus, que vai ser a inteligência visual e um curso completo de automaquiagem com o Euler Santos, que é maquiador e cabeleireiro. Ele vai dar também dicas de alguns penteados. E tem também um outro módulo, que esse eu vou deixar para você falar, que é o seu. Pessoal, então é isso. Além do curso de imagem pessoal de impacto, a Cristina falou, vocês vão ter 2 módulos, um de inteligência visual, outro completo de automaquiagem e um terceiro módulo que vai ser um mini curso comigo sobre programação neurolinguística, inteligência emocional, gatilhos mentais, coisas que vocês podem incorporar no dia a dia de vocês para aumentar a autoconfiança, para quando você for sair na rua com alguma roupa que a Cristina te ensinou a usar, você também fique não só preparado com a roupa, mas com a mente também. Então, vocês percebem que
é uma formação extremamente completa que vocês vão adquirir caso vocês optem por se inscrever. Uma pessoa falou a busca pela aceitação. É isso mesmo. É aquela história, né? Quando eu falei que as pessoas elas reclamam sobre códigos e uma necessidade enorme de fazer parte de um padrão. É isso mesmo. Alguém falou assim que a gente não conhece o próprio estilo. Isso é super comum, Sandra, de acontecer. Por isso que muitas vezes a gente vê uma roupa numa vitrine, acha lindo aquele visual e às vezes é lindo mesmo. Só que a gente compra. Quando a gente veste, a gente não consegue bancar o visual. Muitas vezes é porque não faz parte do nosso estilo. E aí bancar aquilo que não é a nossa personalidade é algo bem difícil mesmo. Cristina, já que você falou de estilo, eu tenho uma dúvida. Essa questão do estilo estar relacionado à personalidade, você acha que existe a possibilidade de uma pessoa querer trocar o estilo dela, porque ela acha aquele estilo legal, e trabalhar a personalidade em cima? Você acha que é possível? Como você vê essa transformação, essa mudança de padrão, por assim dizer? Olha que interessante. Como eu falei, normalmente, nós temos mais de um estilo. Então, por exemplo, um estilo que eu posso ser clássica, posso ser romântica e posso ser esportiva. Então, se eu trabalho numa empresa formal, eu não vou usar o estilo esportivo. Eu vou usar o meu estilo clássico. Eu vou deixar o estilo esportivo para aquele momento, depois das 18 horas, quando eu for sair com a minha família e tudo mais. Então, desde que a pessoa se identifique com aqueles estilos, ela pode usar um estilo dela para conseguir determinada coisa que ela precisa e deixar o outro para ser usado em um outro momento. Isso é muito comum. E isso também é inteligência visual. Entendi. Então agora eu vou te fazer uma pergunta mais profunda ainda. Você acha que uma pessoa ela tem dois estilos? Dois estilos, pelo que eu estou entendendo, o estilo está relacionado à personalidade. Você acha que uma pessoa, quando ela coloca uma roupa, a personalidade dela pode se alterar? A personalidade alterar por causa da roupa, não. Mas assim, que a gente fique influenciado pela roupa, sim. Você não vai agir da mesma forma se você estiver pronto para ir para uma festa gala ou você ir para um clube de chinelos. A gente age de maneira diferente porque a roupa é uma extensão de nós. Então é muito comum que isso aconteça. Mas não é que a gente vai mudar a nossa personalidade. Mas uma mulher que esteja com salto, com uma maquiagem feita em um salão de beleza, um cabelo super produzido, com joias, com uma roupa de festa maravilhosa, ela não vai andar, sentar, agir da mesma forma como se ela tivesse de sandálias dentro do clube. Então, assim, isso existe, mas não é assim a mudança da personalidade. O que acontece também é que os nossos estilos, eles podem sofrer alterações, mas assim, é dentro de um parâmetro. Tanto é que a gente vê foto da gente de 15 anos antes e fala assim, não acredito que eu usava essa calça aqui, eu não acredito que eu tinha coragem de usar esse sapato, esse cabelo e tudo mais. Algumas vezes é porque a gente é influenciado pela moda e outras é porque nós tivemos evoluções, amadurecemos e isso também vai refletir na maneira como a gente vai escolher as nossas peças. Entendi, interessante. A Viviane entrou aqui, e aí, olá, a Viviane é uma aluna bastante dedicada da Socila. Eu acho que ela fez um curso de imagem recentemente, pelo que eu fiquei sabendo. E ela perguntou aqui, Cristina, o que você acha sobre o estilo base? O estilo? Base. Base?
Ela É, deve estar. Será que ela está se referindo ao minimalista? não É porque, sei. assim, existem 7 estilos universais de se vestir. Nós vamos trabalhar com Uhum, 8, que é uma forma mais completa. Mas existem alguns outros também, como o boho, o minimalista, o militar, o grunge. Mas se ela estiver falando a palavra base ou básica como minimalista, é um uhum, estilo, é aquela pessoa que se veste de maneira mais limpa, mais direta, sem muitos adereços. É um estilo, faz parte de uma entendi. personalidade. Por exemplo, uma pessoa que é super elegante, ela tem esse estilo clássico minimalista, é a Silvia Brás. Entendi. E a Denime12 está perguntando aqui: eu gosto muito de preto, por mim eu só usaria preto. Isso é um problema na hora do meu estilo? Acho que é isso. Não, se você gosta de preto, porque você gosta de preto, não tem problema nenhum. O problema ele tá quando a pessoa ela faz alguma coisa para parecer ser. Aí é que é o problema. Porque no fundo, se a gente quiser impor um estilo que não é o nosso, ele não vai se sustentar. Isso acontece inclusive com a nossa marca pessoal. Eu fiz até um Uhum. post outro dia sobre isso. Tentar parecer ser aquilo que não é, é um erro. Então, se você gosta de preto, gosta de usar o preto, porque é uma cor que te deixa confortável, que você acha prática, ok. Claro que, assim, as pessoas, elas são muito taxativas. Então, sempre tem aquela coisa assim, ah, lá vem a mulher de preto, ou então, assim, lá vem... Tem esses nomes, essas qualificações do tipo assim, lá vem a mãezona, olha lá a bonitona, olha lá minha amiga sexy, e tem esses nomes que normalmente a gente recebe. Se você se Uhum. sente bem com o preto, nós podemos ter visuais maravilhosos de preto e fazer uma variação dentro dessa cor. Mas é uma questão de estilo. A É, Elisa está falando que ela usava preto e branco no guarda-roupa. Olha só, preto e branco, gente, é a cor do poder. Porque são cores profundas, frias, e são cores que não são cores, porque o branco, no espectro de cores, é a presença de todas as cores, e o preto é a ausência de todas as cores. Então, são cores que a gente chama de acromáticas, são cores que não são cores, e a mistura dessas duas é a mistura do poder. Então, aquele dia que a pessoa queira se sentir poderosa, vai de preto com branco e vai dar tudo certo. interessante isso aí. Não é à toa que o símbolo da Socila é preto com branco. Tá vendo? Nada é por acaso, hein? Nada é por acaso. É, Alguém legal, perguntou Cristiano. se a gente ensina sobre cores no curso. A questão é o seguinte: nós vamos falar sobre o significado das cores, mas a gente não faz a análise cromática, porque a análise cromática teria que ser feita de forma presencial. Aí, para quem tiver Entendi. interesse, pode procurar a Socilo, que a gente oferece esse tipo de atendimento presencial também. Perfeito, muito legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém falou que geralmente me Vamos chamam ver. de viúva mesmo, mas eu gosto mesmo assim, risos. Não me sinto bem usando outra cor, mas talvez ainda não me identifiquei com nenhuma outra cor. Ah, É esse aquilo que negócio a aí. gente conversou, é Ah, aquela do preto, né? É aquilo que a gente falou. Se você se sente bem, tá tudo certo. pessoal, quem falou aí que se sente igual viúva quando usa a roupa, eu não sei mais o que. Esses assuntos é interessante falar isso, porque
no módulo de autoconfiança que eu dou no curso de imagem pessoal de impacto, a gente trata sobre esse tema. Como que você reage, ou melhor, você não precisa reagir, porque você vai se blindar contra esse tipo de comentário, entendeu? Você vai criar a confiança que você precisa para sair na rua, para sair na rua com a roupa que você quiser. Então, esse tipo de comentário, ele vai ser inofensivo quando você aprender os fundamentos do curso. A Pedra está perguntando aqui, aliás, comentando, né? Essa análise de cores no geral tem a ver com a temperatura. Moro no Nordeste e minha cidade é muito quente. Como Além assim, da né? cor, essa questão, muita gente me pergunta isso, sobre cor em relação à temperatura. Na verdade, é o seguinte, o tecido tem muito mais a ver e o tipo da roupa. Então, assim, tem gente que sai com botas longas no verão. Fica uma coisa meio fora do lugar. Agora, a cor em si depende. Uma pessoa me perguntou assim, eu faço seleção de pessoas e aí muitos chegam para a entrevista com cores berrantes. Mas aí já é uma outra situação, porque a cor berrante, essa cor arregalada, que é o que a gente chama de cor sem mistura de cinza, que são as cores puras, que é aquele verde-limão, laranja-limão, ele realmente vai transmitir que é uma pessoa extrovertida, com muita energia, mas que pode ser pouco séria. Então, não é à toa que essa recrutadora me perguntou se as pessoas não tinham noção de chegarem para a entrevista com cores assim tão berrantes. E, de fato, é a interpretação que se dá. Você percebe que as pessoas, tem muitas pessoas que estão perdidas, né? Que a falta de conhecimento sobre a sua própria imagem pode acabar prejudicando e perdendo uma vaga de emprego, né? Então, sim. O tanto que é importante. Essa questão de entrevista é algo que, assim, incomoda muito as pessoas. E o desconhecimento dos códigos empresariais é uma coisa que gera esse tipo de ansiedade. Então, é importante que a gente saiba os códigos, até mesmo para eleger se nós vamos nos ligar a eles ou não. Ou assim, agora eu quero abrir mão desse código, mas nunca por desconhecimento deles. E sim porque a pessoa optou por aquilo. É a questão de não ser, de não ser ignorante, ser seletivo, né? Essa que é a grande questão. Sim, ela ter a informação e saber como usar. Exato, perfeito. Assim como nós temos os códigos de etiqueta, código de comportamento, nós temos também os códigos de vestimenta. Claro que uma coisa vai simbolizar algo para o outro, porque todo mundo nos lê o tempo todo. Então, quando eu olho para alguém, que os meus olhos estão voltados para o outro, não para mim. É muito mais fácil eu ver isso no outro do que ver em mim mesma. Essa é a grande questão, é a gente conseguir ter essa independência e a segurança para que a gente possa eleger aquilo que a gente quer e aquilo que combina com os nossos objetivos. E é justamente por isso que existem esses códigos, né? Para você ter a certeza ali de que você, caso você esteja no ambiente corporativo, você vai seguir certinho ali para você não errar, porque aí isso te dá confiança para você conseguir ter certeza, né, do que é certo. Exatamente. E é muito interessante porque quando a gente descobre isso, nós vamos nos sentir uma pessoa muito mais segura, muito mais preparada para fazer aquilo que a gente quer. Para participar de todos os ambientes que a gente queira e tudo mais. A Petra falou que que ela é de Recife, a cidade onde ela mora. Porque ela estava falando sobre as cores, aí ela disse que era de Recife exatamente porque é um lugar quente. Então, lugar quente, a pessoa tem que se preocupar com o tipo de tecido e modelo que ela vai usar, para não ficar uma coisa assim de manga longa,
de tecidos grossos, texturizados, e aquilo não combinar com o clima do lugar. E a Bom, receita pessoal, também é verdadeira. Às vezes acontece de ser um lugar muito frio, aí a gente vê em casamento mulheres encolhidas, assim, batendo o queixo, porque elas estão com um vestido de alcinha ou com um tecido extremamente fininho, e que também não é uma coisa interessante de fazer. Denine, aí eu não sei o nome porque está em coisa, mas essa sua dúvida é a de muita gente. O que acontece que hoje, quando as pessoas saem de casa, elas saem com uma roupa e elas fazem um monte de coisas com aquela mesma roupa. Então ela pensa assim, vou buscar meu filho na escola e depois eu vou até o banco, eu tenho que conversar com o gerente, depois eu vou para o meu escritório, tenho que passar no supermercado e tudo. Então, o que seria o interessante de fazermos uma vez que vai ser uma roupa para todos os ambientes? Seria interessante você pensar qual o objetivo que você quer nesse lugar, vamos dizer assim, mais importante que você vai. O mais importante seria a reunião na escola do filho, seria a reunião com o gerente do banco, seria o atendimento de um cliente. E aí você pensa naquele objetivo de imagem para aquele encontro e os outros vão se adequar daquele primeiro. E você pode, inclusive, tirar um acessório, colocar um acessório, como, por exemplo, um lenço. Aliás, a gente vai ter uma aula só de amarração de lenços no curso, porque lenço é uma peça coringa, é uma peça assim, muito interessante. E aí é importante que a gente tenha essa clareza do que nós queremos com aqueles nossos compromissos e qual seria o que a gente precisa caprichar mais naquela imagem. Sou profissional de mesa posse, etiqueta à mesa, posso usar roupas de alcinha? A questão de roupa de alcinha é o seguinte, isso é um código de vestimenta empresarial. Na empresa, a alcinha não é bem-vinda, porque mostra muita pele. Então, tudo está relacionado com a credibilidade que você vai passar. Como você vai ter mais crédito? Com uma blusa de alcinha ou uma blusa de meia manga? Claro que é com uma blusa de meia manga. E como você está trabalhando, uma forma de dizermos que a gente está trabalhando é usando os códigos certos. Então, eu sugiro que você não use alcinha. Claro que tem as exceções e a gente fala dessas exceções, porque são determinados trabalhos que combinam com essas exceções, mas que não é o caso da mesa posta. A Naline está perguntando, eu sou vendedora numa loja de sem joias deve ser, né? Que cor devo usar? Olha, a Tem algum... gente sempre tem que levar em consideração que a empresa é soberana. Então, quem dita o código de uma empresa é a própria empresa. Se a empresa deixou livre e você tem como objetivo vender mais, é interessante. Eu entendo assim, se eu for comprar uma semijoia, eu quero confiar na pessoa que está me mostrando aquelas peças. Se você usar um tecido de bom caimento e cor escura, você vai ter mais credibilidade. Então, você pode ir por esse lado aí. Então, por exemplo, o que dá mais credibilidade? Uma malha ou um crepe? Um crepe dá mais credibilidade. Então, essas roupas com laica, elanca, essa não é um tecido tão interessante com um objetivo de credibilidade. Eu gosto do número azul e lilás. O verde me deixa pálida. E quando viso o amarelo e o vermelho, isso o vermelho e o amarelo esporadicamente. Me sinto mais potente. É importantíssimo a gente levar em consideração, mas como eu disse anteriormente, é um quebra-cabeças. A gente não pode pegar um ponto, um elemento isolado, cor, não. A gente tem que pegar cor, tecido,
angulação da roupa, linhas, se são linhas retas, se são linhas arredondadas, porque as linhas, elas vão transmitir uma mensagem, e não só uma mensagem, mas elas também podem imprimir esbelteza, volume. Então, um bolso sobreposto, ele vai dar mais volume que um bolso faca. Então, é uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração para escolher uma roupa. Tudo pensando no objetivo de imagem. E também, assim, nós temos acesso livre à plataforma de maneira a esclarecer as eventuais dúvidas que as pessoas têm à medida que vão absorvendo as aulas, os conteúdos que vão sendo dados. Ó, a Viviane está perguntando, Cris, você pode falar um pouco sobre contraste? Deve ser contraste. Completa aí pra gente, Viviane, sobre a sua dúvida. Você quer saber sobre contraste de cores? Porque é o seguinte, quando a gente usa cores consonantes, as cores consonantes são aquelas que ficam próximas no espectro. E as dissonantes são as que ficam longe. Então, por exemplo, colocar um azul e vermelho são cores dissonantes, elas são distantes. Elas são impactantes, mas não tem tanta credibilidade e elegância. As cores consonantes são as mais próximas. Então, são cores parecidas. Elas são mais elegantes, mas são pouco impactantes, são monótonas. Então, tudo vai depender do objetivo de imagem. Eu acho que eu já falei sobre o objetivo de imagem aqui hoje várias vezes. Mas tudo tem que combinar com isso. Porque o que você quer ser impactante, vai de cor dissonante. Você quer ser elegante, naquele dia que eu estou dizendo, um determinado dia, uma determinada situação, um determinado compromisso. E aí você vai pensar nisso, o que é dissonante, o que é consonante. E fazer a escolha das cores. E foi um prazer ter vocês conosco. Até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês, uma excelente noite e até amanhã. Até! Tchau.